count the seconds on the clock on the wall, waiting for the summer, waiting for the call. The city is a puzzle that I can't quite solve, watching the world around us slowly dissolve. You said don't look down, just look at the light. We're gonna run away in the middle of the night, and the gravity is breaking. My hands are shaking, but I see the colors in your eyes reflecting all the open skies. 'Cause we are infinite, we are the goal, a story that is never gonna get old. Yeah, we are infinite, we are the sound of a love that lifts us off the ground. We go on and on and on again, from the beginning to the very end. We are infinite, we are infinite. Walking on a wire through the pouring rain, washing away the sorrow, washing away the pain. I used to be a ghost inside a crowded room, but you pulled me out of heavy gloom. Now we're writing our names on the atmosphere, leaving all the shadows in the rearview mirror. And the gravity is breaking. Oi, amor. Tá corridinho, mas eu queria que ficasse marcado o quanto eu gosto de ti. Aproveita, que seja um momento espetacular. Você merece tudo de bom. Te amo. Infinite, we are the goal, the story that is never gonna get old. Yeah, we are infinite, we are the sound of a love that lifts us off the ground. We go on and on again, from the beginning to the very end. We are infinite, we are infinite. Don't let the light go out. Scream it out loud. We are forever. We are forever. Minha saudação cristã a todos, Pai do Senhor, boa tarde, Deus abençoe cada um que aqui está. Estamos com alegria iniciando a cerimônia de casamento do Samuel e Amanda, que Deus está unindo nessa tarde. Eu tenho um texto da Bíblia que diz assim: a casa e as bênçãos, a herança vem dos pais, porém Deus dá a esposa prudente. Aqui diz então que a casa e a herança dos bens vem dos pais, mas a mulher prudente Deus dá. Deus abençoe o irmão Samuel, o noivo, a família, o pastor Ivo, que fará a cerimônia, está entre nós, sua esposa Tânia, vindo de Vitor Meireles, já estará fazendo o trabalho. Martinho Lutero dizia: a maior bênção que Deus pode dar a um homem é uma mulher, quando ele pode compartilhar seu tempo, suas necessidades físicas e emocionais, e também o seu dinheiro, né? Então é bênção que Deus dá para um homem, uma adjutora fiel, que ele pode compartilhar suas necessidades, suas emoções e também o seu dinheiro, né? Então Deus abençoe. Maravilhoso Deus e Pai, em nome de Jesus, a nossa oração nessa tarde, ó Deus, pelos teus servos que vêm para o casamento, Samuel e Amanda, a bênção para eles, para sua família, para sua casa, aos testemunhos familiares e à igreja, seja um bênção para todos nós, Senhor. Seja um casal prósperos, animados, vivam bem, e compartilhando o Senhor cada dia, a paz,
a esperança, o sossego e a felicidade. Guarda eles e protege, unindo, Senhor, cada dia no Teu nome e para a Tua glória, Senhor. A cada um que aqui se encontra, a Tua bênção e a Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos começar essa cerimônia do enlace matrimonial. E assim agora vamos chamar primeiro as testemunhas para entrarem. E eu começo chamando então Henrique Wilson Machado e Júlia Gabriele Machado. Julian Correia de Carvalho e Daniele de Castro Correia de Carvalho. Vitor Modesto da Cruz e Bianca Caroline Belo Modesto. Fernando Amaral Almeida, Daiane de Castro Almeida. Lucas Andrei Menin e Andriele Aparecida GG Menin. Telmo de Carvalho e Gisele de Carvalho, é isso? Então nós vamos acompanhar primeiro os pais do noivo, Osmar de Castro e Fátima de Castro. Agora, entrando os pais da noiva, irmão Márcio Flávio Machado e Eliane Belo Machado.
Nesse momento, chamo a atenção de todos para a entrada do noivo Samuel de Castro junto de seus pais. Entrando nesse momento a daminha. Convidamos todos a estarem em pé neste momento e ao soar a música liberamos o noivo para virar. Nessa tarde estamos reunidos em um momento solene para a solenização de casamento que anteriormente foi celebrada perante as autoridades civis
e agora aqui, perante Deus, as testemunhas e as autoridades religiosas. Nós damos graças pelo dia lindo, maravilhoso que se fez, pelo privilégio e um momento tão honroso de estarmos em uma celebração de enlace matrimonial. O casamento é uma instituição divina e segue os rigores do padrão divino. Os homens o regulamentaram, trazendo assim o casamento também no âmbito civil, para dar sustentação à família, amparo aos filhos, para que haja os direitos instituídos dentro da família na sociedade. Principalmente, estamos aqui diante de Deus, como disse, que foi Ele quem instituiu o casamento. Porque o casamento não é uma invenção do ser humano. O casamento, ele nasceu no coração de Deus. E ele deve estar no coração dos noivos. Poder, nesta hora, dizer que o casamento foi ratificado por Jesus Cristo, quando ele esteve em Caná da Galileia, participando da celebração de um casamento. Ele afirmou, atestou e aprovou. Então o casamento deve ter a bênção divina, assim como estão os noivos, seus pais, testemunhas, amigos, parentes, pessoas. Nós também queremos que, assim como esteve em Caná na Galileia, a presença de Jesus, que Ele esteja aqui nesta tarde em nosso meio. E para isto, desejo convidá-los a reclinarem suas cabeças e nós vamos dirigir um momento de oração, pedindo que a bênção da presença do Senhor esteja nesse enlace matrimonial. Eterno Deus e Pai, nós te louvamos e adoramos. Nós te bendizemos nesta tarde aprazível e maravilhosa de poder celebrar esta união matrimonial. Queremos que a sua presença, Senhor, esteja neste lugar, enchendo os corações e assim apoiando e testificando, Senhor, dessa bênção divina que é o casamento dentro do padrão bíblico ordenado pelo Senhor. Pai eterno, em nome de Jesus, te louvamos. Amém. Como disse, é uma honra poder ver aqui os familiares, os pais, que por um tempo pastoreamos, e muitos irmãos também revê-los. Mas nesta tarde, eu quero, Samuel e Amanda, que vocês dois prestem muita atenção no que eu vou dizer-lhes. Quero que essas sejam as últimas palavras de um aconselhamento pastoral sobre a realidade do casamento. Porque o casamento é algo muito sério e não pode ser contraído por alguém que não tem responsabilidade, maturidade, que não saiba o que está fazendo, como se fosse uma mera aventura. Então é algo muito sério e importante para a vida de vocês. E o meu desejo é que as minhas palavras, elas fiquem guardadas no coração de vocês. Que sempre que possível, elas voltem à memória, para fazê-los lembrar da importância do que há no casamento dentro do padrão divino. Para me apoiar na Bíblia, vou fazer a leitura de Gênesis capítulo 2, versículo 18. O Senhor disse: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Então, o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado o homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele.
E o homem disse: esta é afinal osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porquanto do varão foi tirada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e une-se à sua mulher, tornando-se assim os dois uma só carne. Essa é a leitura bíblica que traz o casamento. Hoje é um início de uma carreira que deve se estender até o final da vida de vocês ou de um de vocês. Esse texto, ele traz esta promessa: deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e não serão mais duas, mas serão uma só carne. Esta união, como eu disse, é algo maravilhoso. É tão importante que a Bíblia, em Efésios capítulo 5, versículos 22 a seguir, o apóstolo Paulo, ele traz a palavra do casamento, da vida do homem, da mulher, em relação a esse casamento, como a relação de Jesus Cristo com a sua igreja. Então, aqui se intensifica a importância do entendimento do casamento, porque o casamento traz esta união de corpos, uma união espiritual e a bênção divina sobre vocês. Quero dizer que o casamento, ele não é algo simplesmente por acontecer. O casamento, ele está pautado e fundamentado, ele tem uma base. E o Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos 24, ele vai dizer, irmão Samuel e Amanda: o homem sábio edifica a sua casa sobre a rocha. E aí sopram os ventos, cai a chuva, corre um rio e bate contra aquela casa, mas ela não cai, porque aquela casa está firmada sobre a rocha. Também vai dizer, e eu vou trazer ao casamento, como muitos o fazem, que pensam que casar é como edificar uma casa sobre areia. Não tem estrutura de fundamento, e quando soprar o vento, cair a chuva, correr o rio e bater na casa, ela se desmorona, porque não tinha fundamento. E o casamento que eu ministro sobre os dois princípios, sobre o princípio do fundamento. E o princípio do fundamento é algo que vocês vão estar fazendo hoje, quando vocês cumprirem os votos de vocês. Eu lhes perguntarei, ou vocês farão livremente um ao outro, mas o que vocês estarão prometendo é o fundamento, e esse fundamento está no caráter, está no respeito, está na honra, porque vocês vão estar empenhando a honra de vocês. E o fundamento com a base em Cristo Jesus, porque o casamento, ele tem uma visão triangular. Não é Samuel mais Amanda igual casamento. O correto é Samuel mais Amanda mais Deus igual a um casamento abençoado. Então existe esse triângulo que precisa estar presente no casamento. Quando não há esse triângulo, colocando e trazendo Deus para perto do casamento, que Jesus é chamado de a pedra da esquina da igreja, então Deus tem que ser este fundamento, porque Ele quer estar dentro do matrimônio. E vocês aqui estão. Então o fundamento é o empenho da palavra. O casamento não pode ser fundamentado em sentimento, porque o sentimento, ele é frágil, ele age de acordo com o nosso estado emocional. Se tudo está bem,
nós nos sentimos bem. Aí vamos dizer, o casamento está bem. Mas se eu não amanheço bem, eu estou mal emocionalmente, eu me sinto mal, eu posso acabar com o casamento, porque eu não estou bem e estou vivendo um casamento só por sentimentos. Então o casamento tem um fundamento, que é a base, que solidifica no empenho da palavra de vocês, de um para com o outro e diante de Deus, para que ele seja sólido. E nesse fundamento, como eu disse, está a honra. A primeira coisa que a pessoa deve, ao tirar alguém do seu lar, tirar alguém lá daquela caminha quente, talvez com pão de ló. A gente falava pão de ló, hoje aí tem muita sobremesa melhor. E viver e ganhar o carinho, para depois fazer a pessoa que tirou de dentro de um lar do bem-estar e fazer sofrer, ele perde a bênção divina. E o casamento, então, ele precisa estar pautado. Uma vez, um irmão ancião num casamento, de um casal de jovens como vocês, ao terminar o casamento, ele tirou um cartãozinho do bolso, e naquele cartãozinho não era um rio como esse, mas era um mar. Eles estavam num alto mar, dentro de um navio. E aquele ancião disse: vocês ao casar entraram juntos neste barco, e agora estão em um mar, e muitas vezes distante de terra, de tudo. Vai chegar dias que vai estar lindo como está isso aqui hoje. Mas vai chegar dias que vai soprar o vento, as ondas vão se levantar e ele vai querer naufragar o barco. E a situação poderá ficar difícil e vocês vão querer saltar do barco no mar. Mas se saltar no barco pode morrer. É melhor ficar no barco e os dois lutarem juntos. Então esta é a realidade da vida, altos e baixos. Prosperidade ou não. E assim segue esta vida. Mas quando você está solidificado, então você vai lembrar daquilo que você empenhou, Samuel, para Amanda, que você prometeu para ela. E se não prometeu, vai prometer hoje. Você está rindo, Amanda, mas é para você também. Você também vai olhar para ele bem nos olhos e dizer: foi esse moço que eu escolhi. E eu vou dizer aos senhores uma coisa que me alegra, é porque eu conheci adolescentes dentro da igreja, e hoje aqui são jovens na igreja servindo ao Senhor. Aí é um princípio melhor, porque certamente, além de olhar um para o outro, além de se enamorar, vocês oraram a Deus, buscaram uma direção de Deus, uma confirmação. E desde o momento que entenderam, conversaram com os pais. E assim, deu tudo certo. E estão aqui hoje. Então esta é a primeira parte, o fundamento. E é esse que deve fazer o casamento perdurar. Quando os dois não conseguirem olhar um para o outro, mas que continuem no fundamento. Pelo menos por um dia. Depois volte esse sorriso. Porque a vida do casamento não é fácil. Esse fundamento ele vai ajudar. Samuel, a Amanda, ela não está entrando nesse casamento com uma página de papel em branco. Ela está trazendo para dentro desta vida, a partir de hoje, tudo que ela viveu desde o ventre da mãe dela. Os aprendizados, se houve traumas, os sentimentos. Ela vem com uma carga que nasceu com ela e cresceu, e ela vai entregar nas tuas mãos. Amanda, agora olha de novo. Esse moço aqui,
que te encantou, não sei como, mas encantou, né? Esse moço também está vindo lá da casa do irmão Osmar, da nossa irmã, com tudo desde o ventre que passou, trazendo uma carga para dentro do casamento de vocês. Vocês já conversaram, fizeram planos, sonharam sonhos e continuam sonhando, porque faz parte da vida. Mas a partir de hoje, vai haver um ajuste contínuo. Porque nessa base de fundamento, a sua mãe passava as suas roupas de um jeito, arrumava a sua comida de um jeito. Tem uns que são folgados que nem o prato arrumam. Não é o caso dele, é? Não, é um moço trabalhador. Da mesma maneira a Amanda, também não é assim, né? Não, né? Então, esta é a realidade que vocês vão enfrentar no acordar de manhã. Ao acordar de manhã não vai estar de terno, cabelo arrepiado, certamente, antes de escovar o dente não vai estar com aquele hálito todo que você queria, e a mesma coisa ela. Então, vai haver mudanças, porque vocês vão entrar na realidade do dia a dia, e é preciso ter um fundamento sólido, porque a partir de hoje, começa uma verdadeira adaptação. Vocês vão começar a tirar certos costumes e hábitos que havia no lar de vocês, para formar o conjunto de hábitos de vocês. Horário de levantar, o jeito de fazer as coisas, então vai se adaptando. E por isso que o casamento, ele volta a Efésios quando traz Jesus. Porque casamento não é egoísmo, casamento é renúncia, é entrega. E para aperfeiçoar o casamento, nós precisamos doar de nós mesmos para o outro. Ser acessíveis ao outro. E aqui fundamentamos o que está na palavra, que é semelhante a Jesus. A mulher submissa. E submissão não é escravidão. Submissão quer dizer se colocar debaixo da mesma missão. Significa que vocês dois agora passam a ter uma missão. E a mulher se coloca debaixo da missão em que Deus deu ao marido como sacerdote do lar. Aquele que tem a importância, a responsabilidade de fazer com que Deus esteja dentro do lar, cuidar de todas essas partes. E a segunda coisa é a edificação desse casamento, que nós falamos, e aí sim entra o amor. Esse amor que move as nossas vidas. E como é que foi? Vou confessar que quando eu pastoreava aqui, ela menina, ela bonitinha, eu dizia, quem será que vai ser o corajoso e felizardo, que vai chegar lá na casa do Bombar? Está aqui o moço, que foi corajoso e enfrentou o homem ali. Foi difícil? Hã? Não tinha muita coragem, mas foi. E você foi lá também? Não, não precisou. Ah, não precisou? Então aconteceu que você teve coragem e foi lá. Como é que vocês dois começaram a se olhar? Foi na igreja ou foi fora? Foi na igreja. Quem olhou primeiro? Acha? É ele. Então você olhou e disse, essa vai ser minha esposa. Ele disse que é isso aí mesmo. Aí foi para cima, né? Começou, chegou e tal. E com aquele jeito do Samuel, conquistou o coração dela. E seu olhar, quando foi também? Que começou a...
O milagre da primeira vez que ela usou o óculos na igreja. Vejam como muitas vezes um oftalmologista ajuda. Aí ela teve uma real revelação do Samuel. E disse, agora sim, eu aceito, né? Mas é isso mesmo. Aí começa quando está perto, o coração começa a bater mais forte. Alguns, você é até mais claro, dá aquela rosinha no rosto. A outros, dá uma sudação na mão. Dá uma agonia, né? Mas depois a pessoa não quer mais estar longe. Começa a querer cada vez estar mais perto. Aí vem o namoro. Aí depois do namoro, é isso que eu quero, vem o noivado. O noivado aproxima as duas famílias, não mais apenas por um namoro, mas para cumprir um propósito, que é o casamento. E vocês chegaram aqui hoje. E todo esse pessoal está aí feliz da vida com vocês dois. Por causa disso. Só que daí é o amor que nasceu. E esse amor do casamento não é mera paixão. Deve haver no casamento paixão, que chama-se um fogo, que incendeia. Só que se um casamento fosse formado em paixão, a paixão ela é volúvel, ela tanto sobe, ela só se acaba de repente. Mas é o amor. E este amor é um amor conjugal, em uma classificação de amor. É o amor que faz justamente um jovem dizer, pai, eu quero assumir minha vida. Eu quero ter uma mulher ao meu lado, para se cumprir as escrituras. Uma mulher sábia e ajudadora e competente para estar ao lado. E da mesma maneira você, eu quero ter um homem que me ampare, que cuide de mim, para eu ser uma ótima esposa, conforme nos diz a Bíblia, como a igreja é a Jesus Cristo. E esse amor, alguns já ouviram, talvez eu falar isso aqui há alguns anos, ele nasce. O amor, esse amor é uma virtude, não um mero sentimento, que nasce dentro do coração do homem e da mulher, o amor para o casamento. E ele é gerado, porque nasce e ele começa a crescer, conforme se apresenta, conforme começa a sentir o cheiro um do outro, conforme começam a falar aquelas palavras gostosas no ouvido, e a pessoa vai ficando, se deixar, eu posso dizer, entorpecido pelo amor, porque ele, quando o amor brota, ele começa a tomar conta, e aí corre o perigo da razão desaparecer. E aí está o fundamento que tem que segurar isso. Só que esse amor nasce, cresce, ele vai tomando conta. Mas o amor que nasce e cresce, pode parar de crescer, pode se estagnar, durante os dias da vida de casado. E agora vem o lado ruim, nasceu, tomou conta, cresceu, estagnou e pode diminuir. Voltar a diminuir. E se nasceu, pode morrer. Aqui eu chamo a atenção dos casais. Porque tantas pessoas que juraram amor até a morte. Passou um tempo, chegam para nós pastores e dizem, pastor, eu não suporto mais, eu não aguento mais, eu não amo mais. O que foi que aconteceu? Eu não quero mais. Porque o amor que nasce, ele só nasceu em você, porque ela chamou a atenção em você para alguma coisa. Seja pela beleza, pelo corpo, pelo jeito de ser, pela forma de caráter, de personalidade, ela chamou a sua atenção e nasceu o amor. E isso é a mesma coisa com você. Algo chamou a atenção, que atraiu e fez nascer. Mas com o passar do tempo, o grande perigo é que as pessoas se despreocupam de cuidar daquela pessoa que está ao seu lado.
Você só está aqui porque essa moça mexeu em você. Se você fez alguma coisa que mexeu no coração dele, que nasceu este amor, a responsabilidade de continuar abastecendo esse coração cheio de amor é você que tem que dar o alimento. É você que tem que suprir as necessidades, porque ele tem necessidade física, né? A biológica, psicológica e emocional, como todo ser humano. E você precisa suprir as necessidades do Samuel nessas 3 áreas: no corpo, na mente e no sentimento, para que ele continue amando, e que continue amando mais, e que continue amando mais. É você que faz isso. Se você descuidar, desprezar, se afastar, vai começar a apagar, e começa a correr o risco de um dia morrer. É a mesma coisa com você. Você fez nascer isso nela. Não nasceu por acaso. Foi o seu jeito de ser. Mexeu com ela. Nasceu o amor nela. E é você que tem que continuar sustentando isso que você fez com ela. Fazê-la amar e sentir. Porque se você não suprir também a necessidade física, corporal, biológica, também a intelectual, a mente e o emocional, começam a haver distúrbios. E começa a haver o afastamento e o perigo de morrer o amor. Portanto, cuidem-se, amem, tratem com respeito um ao outro, assim como nós tratamos a Jesus. Se eu perguntasse hoje para o irmão Márcio, a irmã Eliane, se esse moço chegasse lá assim com um pacotinho de dinheiro e dissesse: eu quero comprar a Amanda, vocês venderiam? Vocês iam correr com ele de lá, né? E se ela chegasse desse jeito também lá? Talvez até poderia dizer: bom, esse guri pode me dar um bom lucro hoje. Mas vocês não fariam isso, porque a filha de vocês está à venda. O filho de vocês está à venda? A filha está? Olhe só essa importância. Os pais de vocês cuidaram até aqui, trataram de vocês com todos os esforços e continuarão fazendo. Mas nenhum deles venderia. Sabe o que eles estão fazendo? Entregando vocês dois um ao outro de graça. Porque eles estão entendendo que Deus está nesse negócio, que é a mão de Deus que está unindo vocês dois, está abençoando a vida de vocês. Só que, a partir de hoje, irmão Márcio, Eliane, irmãos Mari e irmã, vocês estão proibidos de entrar aqui no meio. A partir de hoje eles estarão unidos e os senhores não poderão se meter aqui no meio. A função dos pais a partir de hoje é estar ao redor, protegendo, cuidando, orientando e abençoando, mas nunca se metendo no meio do casamento. Samuel e Amanda, eu creio que certamente Deus, durante os dias da vida de vocês, dará filhos a vocês. E os filhos que vierem desta vida conjugal, vocês nunca poderão colocar aqui no meio também. Filho não é para estar no meio de casal. A Bíblia diz que os filhos é para estar ao redor da mesa, mas nunca atrapalhando o relacionamento de marido e mulher. Quando marido e mulher começar a brigar e trazer problema por causa de um filho, estão errando no propósito do casamento. Vocês estão começando só, e vocês dois vão acompanhados deles, mas terminando só. Vão ficar vocês dois. Agora, eu disse que o casamento não é Samuel mais Amanda igual casamento. Samuel mais Amanda mais Deus. Então tem um nome e uma pessoa.
que vocês não podem, mas devem chamar para colocar no meio de vocês dois. Ele não divide casamento, ele não destrói lar, ele só une. É Jesus Cristo. Que essa união seja feita com Jesus no meio de vocês dois. E aí vai ser a garantia da vitória, porque o Senhor é aquele que instituiu o casamento, que sabe as regras do casamento, sabe como ajustar um casamento, e Ele pode orientar em tudo vocês dois. Assim eu termino o meu conselho. Coloquem Jesus aqui no meio, não deixe Ele do lado, no meio, e vocês estarão sempre unidos. E se eu ainda durar mais alguns anos, e eu encontrar vocês, e eu perguntar, como é que está Samuel, como é que está Amanda, que a resposta de vocês seja para mim assim, como Adão e Eva no paraíso, pastor, unidos em amor, em alegria, em bênção de Deus e em responsabilidade. Amém? Convido todos a estarem em pé. Neste momento, então nós estamos encerrando esta palavra. E que ela não seja só para esses dois, seja para mim, para todos nós que aqui estamos. Se estamos com alguém ao nosso lado, que depende de nós, precisamos dar, oferecer, cuidar, zelar, que faz parte da vida do casamento, para que todos sejam felizes. Hoje eu estou aqui diante de Deus e não é só para fazer uma promessa, é para reconhecer que Ele já vinha escrevendo há muito tempo. Nossa história começou lá atrás, quando a gente ainda era pequeno, na igreja, e mesmo sem entender direito, eu já olhava para você diferente. O tempo foi passando. Na adolescência, nos jovens, e lá estava eu, sempre te olhando de longe, pensando que tinha algo especial ali. Mas hoje eu entendo, não era só coisa da minha cabeça, ou do acaso, era Deus. Porque com uma conversa de teologia, ia virar tudo isso aqui. Não faz sentido humano, mas faz todo sentido quando se trata de Deus. A gente começou a conversar, e aquela conversa parecia que já não tinha fim. E quando acabava, já fazia falta. E aí a gente vai procurando motivo para falar. Quando o motivo acaba, um outro aparecia. Até que chegou um momento que a gente não conseguia mais ficar longe. Teve um dia para mim que ficou muito claro já que não era amizade. Foi quando você contou que colocou óculos pela primeira vez e me viu tocando. E que sentiu algo diferente quando você me contou. Aí eu pensei, só pode ser Deus. Ela de óculos, enxergando bem. Se fosse sem até eu ia, né? Dava para entender.
Mas brincadeira à parte, ali eu já entendi que tinha algo sendo construído. Hoje eu tenho certeza, é Deus. Por isso, não tem como falar da nossa história sem falar dele. Porque é Ele quem nos aproximou, foi Ele que sustentou e é Ele que vai sustentar o nosso casamento. E hoje, diante de tudo isso, eu quero te dizer, com toda a certeza do meu coração, eu te amo, amo quem você é, a forma como você cuida, a forma como você ama a Deus e a forma que transforma a vida. Eu prometo te amar todos os dias da minha vida, nos dias bons e nos dias difíceis. Ser seu amigo, parceiro, seu apoio, te respeitar, te cuidar e caminhar do seu lado em tudo. E acima de tudo, caminhar junto com Deus e você. Amanda? Agora ficou difícil. Salmo 118, verso 24 diz: Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Por muito tempo pareceu que esse dia demoraria a chegar, mas hoje estamos aqui, na presença de Deus e das pessoas que amamos, para viver esse momento que foi tão sonhado por nós. Meu coração se alegra, porque a partir de hoje iniciamos a nossa família. Quero, antes de tudo, agradecer a Deus. Se estamos aqui, é somente pela graça dele. Passamos por dificuldades, dúvidas e momentos que só nós sabemos, mas ele que nos sustentou até aqui. Quero também agradecer a minha família, pai, mãe. Obrigado por todo o cuidado, amor, ensino e orações. Júlia, obrigada por ter sido minha companheira por praticamente minha vida toda. Eu amo muito vocês. E agora, Samuel. É até engraçado pensar que nos conhecemos desde criança, mas só fomos nos conhecer de verdade anos depois. Em 2020 nos aproximamos, criamos uma amizade e em 2021 decidimos dar um passo além. Eu ainda lembro da primeira vez que você segurou minha mão. Um gesto tão simples, mas que marcou meu coração. Desde então, vivemos muitas coisas juntos, momentos bons, difíceis, alegres, dolorosos, e em cada fase nós escolhemos permanecer, porque amar é uma decisão, e hoje eu escolho amar você. Eu admiro quem você é, seu esforço, sua dedicação, seu coração, sua vontade de fazer o que é certo, de crescer, de construir. Eu vejo o quanto você tenta e o quanto você se importa, e isso me faz te admirar ainda mais. Hoje damos um passo importante, não porque tudo será fácil, mas porque decidimos caminhar juntos em qualquer situação. E diante de Deus e de nossas testemunhas, eu prometo orar por você, mesmo nos momentos difíceis. Prometo te lembrar de quem você é em Deus quando você esquecer. Prometo te respeitar, te apoiar e caminhar ao seu lado como sua auxiliadora fiel e submissa. Prometo ser sua parceira, sua amiga e seu lar. Prometo te amar por toda a vida até que o Senhor venha. Na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na abundância ou na escassez, eu estarei com você. Que o nosso casamento seja firmado em Cristo. Que mesmo nas tempestades, a gente nunca se esqueça do amor que nos uniu. Que a nossa vida juntos seja um reflexo do amor de Deus dentro da nossa casa e por onde passarmos. E se um dia tudo faltar, que nunca nos falte Cristo, porque tendo Ele, teremos tudo. Te amo. Está aqui em minhas mãos esse par de alianças de união matrimonial. Esse é o penhor que vocês dois dão um ao outro. Ele é feito de ouro, porque o ouro sempre teve um grande valor, e ele vai refletir o valor, a riqueza e a importância da união matrimonial de vocês. É um círculo infinito. Se nós procurarmos aqui, não tem emendas.
E Ele deverá demonstrar a vida de vocês a partir de hoje. Que os dias não façam rasuras e que vocês não encontrem emendas no casamento de vocês. O brilho fala de testemunho, de algo visível a todos. E assim seja esta união de vocês. Que o testemunho, a forma de vida, que a união de vocês e o carinho de um para com o outro chame a atenção de pessoas. E que alguém diga: eu quero ter um casamento igual ao deles. Cheio da graça de Deus, com muito amor, muito carinho, muita harmonia. E nós nesta hora vamos orar, pedir a bênção sobre as alianças. Porque também digo, irmão Samuel e Amanda, que a aliança não salva casamento. Ela é um símbolo entre vocês dois. Um símbolo de que vocês dois, estando perto ou estando longe, ao olhar para o dedo, saibam que em algum lugar está a pessoa com outra parte desta aliança. E deve ser honrada, estando perto ou estando distante. Então, nós vamos pedir que o Senhor abençoe esse par de alianças, que depois, ao estar no dedo de vocês, seja justamente uma bênção. Eterno Deus, está em minhas mãos este par de alianças. E nesta hora, Senhor, eu consagro a Ti, para que ele seja este símbolo importante, Senhor e divino, na vida do Samuel e da Amanda. Que ao colocarem, Senhor, e usarem todos os dias, seja um marco para eles, Senhor, e que fique como símbolo deste dia em que eles prometeram honra, respeito, amor, fidelidade em todas as circunstâncias da vida. Que o Senhor abençoe esta aliança. Amém. Amém. Amanda, com esse anel de aliança, eu te recebo por minha legítima esposa, unindo assim contigo o meu coração e vida. E a partir de hoje, te faço participante de todos os meus bens. Da mesma forma você. Samuel, com esse anel de aliança, eu te recebo como meu legítimo esposo, unindo assim contigo o meu coração e vida. E a partir de hoje, te faço participante de todos os meus bens. Amém. Neste momento nós vamos orar impetrando a união matrimonial. Vou pedir aos pais que venham aqui e vou chamar pastor. Maravilhoso Deus e Pai, nesse momento, Senhor, nós oramos a Ti em nome de Jesus, para pedir a bênção para esse casal, Senhor, que agora estão unidos, após o que ouvimos, ó Deus, após o juramento, após esse momento de celebração. Ó Deus querido e Pai, a Tua bênção seja sobre eles, sobre a sua saúde, seu salário, toda a vida dos seus servos sejam abençoada, vida sentimental, enfim, Senhor, as famílias, os amigos, testemunhas, todos que aqui estão, ó Deus, tenham a bênção de Deus, a prosperidade, a paz, o sossego, a vida abundante cada dia, Senhor. Dê, Senhor, para eles a vitória completa em cada momento que surge. Sei com eles para vencer, em nome de Jesus. Amém. Visto como Samuel e Amanda compareceram perante mim, pastor presidente da igreja, os pais, testemunhas, demais pessoas, e perante o nosso Deus, neste momento cumprindo todas as formalidades com os seus votos e com a troca da aliança, eu os declaro casados, marido e mulher, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora você pode beijar a sua mulher, não mais sua noiva.
que o Pai me deu. Ele pôs em mim a vontade de ser de alguém por quem meu coração parou e bateu outra vez. Eu quero me apaixonar todo dia até morrer. Me alegro só de encostar e ouvir teu peito. Eu vou recomeçar todo dia até morrer. Quem sabe eu encontro um jeito perfeito. Deus me deu amor, me deu você, e esse dia pra me aprender a usá-lo sem medida. Nosso amor vive do jeito que eu te amo, me prova quanto ele me ama. Cordão que não se arrebenta, é forte nossa aliança, tão puro como uma criança. O Pai me fez ver a forma que ele te enxerga, Samuel, sorrindo enquanto te Amanda, carrega, o zelo que ele te hoje, cerca, enquanto vocês vieram a este lugar acompanhado de seus pais, todas essas pessoas que vieram acompanhar este lindo lugar, grama, árvores, essa paisagem muito linda. E vocês deram esses que foram os primeiros passos que desta vida que se inicia. Lembrem-se, vão, sigam a vida, vivam, sejam felizes, adorem a Deus e certamente alcancem uma grande bênção para a eternidade. Vão em paz e que o Senhor os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Me alegro só de encostar e ouvir teu peito. Eu vou recomeçar todo dia até morrer. Quem sabe eu encontro um jeito perfeito. Eu dedico essa canção a todas as famílias, pais, mães, filhos e filhas, que fazem do lar o melhor lugar, que o Senhor é o mar ao redor que protege essas ilhas. Mulher virtuosa quem achará? Seu valor excede de muitos rubis. Até o mais que eu quis é o mais que eu sonhei. Eu sei que eu sou mais que feliz. Quem encontra a mulher, encontra o tesouro. Onde está meu tesouro, está meu coração. Minha inspiração para ser o melhor que eu puder ser, o melhor para você. Deixará o homem a sua casa, se unirá a sua mulher, e juntos será uma só carne, no mais alto dos montes, no mais alto dos fundos dos vales. O que Deus uniu, o homem não separa. Deus me deu amor, me deu você, e esse dia pra me aprender a usá-lo sem medida. Nosso amor vive. Deus me deu amor, me deu você, esse dia pra me aprender a usá-lo sem medida. Nosso amor vive. I was looking for a signal in the gray, waiting for the stars to come and play. We were heavy hearts in a concrete town, trying not to let the gravity pull us down. But I see the neon breaking through the cracks, painting all the shadows on our backs. And the world is spinning faster than I knew. Everything is changing, turning blue. Can you feel the pulse?
turning blue. Can you feel the pulse? Can you feel the light? Guiding us across the air.